E aí, nação atleticana, tudo bem com vocês? Acho que não, né? Mais uma vez nós fomos garfados, né? Felizmente a terceira vez, ou seja, infelizmente vou ter que usar mais uma vez essa plaquinha, né? Só que dessa vez, né, a terceira, né? Então eu proponho aqui a hashtag Chogarfadas, né? Porque ninguém mais aguenta tanto garfo, né? Tanto árbitro com fome contra nós nesse Campeonato Brasileiro de 2014, né? Hashtag Chogarfadas. Só para deixar bem claro para todos aqui, eu até fiz um papelzinho aqui, ó, com os seguintes árbitros que garfaram a gente nos últimos 3 jogos, né? Contra o Corinthians, esse árbitro aqui, né, o Marcelo de Lima Henrique, que é árbitro FIFA e apita pela Federação do Rio de Janeiro. Contra o Coritiba, tivemos garfo também, né, na questão de um gol mal anulado e na questão também de 2 jogadores do Coritiba que deveriam ter sido expulsos, né, na minha opinião, diretamente não foram, pelo senhor Edivaldo Elias da Silva, que infelizmente apita pela Federação Paranaense de Futebol. E agora esse senhor aqui, o ilustre Anderson Daronco, que apita pela Federação Gaúcha de Futebol e, segundo consta, é aspirante à FIFA, né? Então, eu creio que a FIFA, né? Alô, FIFA, né? Acorda, FIFA, porque não dá, né? Árbitros que provaram ser muito, vamos dizer assim, passivos e também incompetentes na minha visão. Logo mais eu vou dizer porque incoerentes também esses árbitros, né? Então, na verdade, é o seguinte, vamos falar do jogo agora, né? Então, os meus destaques aqui foram o seguinte: o Badi, né? O, o Bad Boy, né? Aproveitar aí, né? O Bad Boy, o menino Badi. O Léo Pereira, que é o meu xará, né? Que tá jogando muito bem. E eu acredito que nós achamos um zagueiro pelo lado esquerdo, né? E o Cléo, né? Que tirando o C, fica Léo também. Ou seja, eu tô bem, né? Nós estamos bem. Bom, por que esses são os 3 destaques meus? Por quê? O Badi, ele. Não diria que é um Felipe melhorado, mas, mas ele é um meia que nós estávamos esperando, né? Um meia que arma jogadas, que busca o jogo, tem velocidade e não é sono. E também recompõe, né? Assim como o Marquinhos Guilherme. Só que o Marcos Guilherme é meia atacante na minha visão. O Cléo, o primeiro jogo, voltou com um belo gol, né? Que seria o gol da vitória se não fosse um erro da arbitragem, né? Mais um erro da arbitragem, foram mais de um nesse jogo, né? E o Léo, né? Porque toda bola que vem para lá atrás, ele tá jogando feijão com arroz, está jogando seriamente, né? Um zagueiro que tem uma altura, uma estatura muito boa, né? Então todas as bolas lá atrás, pode perceber, a maioria das bolas rebatidas que vieram para a defesa foi ele que rebateu. Está se antecipando muito bem o Léo. A única mudança que nós tivemos do jogo do Coxa para esse jogo foi a entrada do Drauzio no lugar do Cleberson, porque o Cleberson tomou, né, o terceiro cartão amarelo e foi suspenso. Então o nosso time começou com o Everton no gol, que foi muito bem durante a partida, né, fez o que pôde. O Suellington e o Natanael pelas alas, o Suellington pela direita e o Natanael pela esquerda. O Suellington que deixou aquele lateral do São Paulo, tal de Reginaldo, umas 2 vezes olhando, né, para as estrelas, né, vendo estrelinhas, né. E o Natanael também, que teve uma jogada, acho que no início do segundo tempo, que ele passou por 2 jogadores do São Paulo com velocidade, que foi fenomenal. Pena que não saiu uma jogada mais aguda, né? Então o Natanael e o Suellington, as nossas laterais, são um dos pontos altos dessa equipe, né? Se não o maior ponto dessa equipe, a velocidade pelos flancos, pelas laterais. O Drauzio e o Léo Pereira, gostei da dupla. Realmente admito que a dupla, eu achei melhor essa dupla, a atuação melhor do que a dupla Cleberson e Léo Pereira. Eu sei que o Léo não sai. Agora Cleberson e Drauzio vai depender do treinador, né? Ou também da vontade da nação e acertar. Hoje está um pouquinho mais pro Drauzio, que, né, não tem tanta técnica, mas
não dá tanta lambança, não faz algumas lambanças, né? Não é tão afobado, também faz o feijão com arroz porque sabe da capacidade dele, né? Na volância nós tivemos o David, que eu aqui quero fazer um comentário, porque eu vejo que muitos atleticanos não gostam do David, alguns parece até que preferem o João Paulo, que o João Paulo é o guerreiro, mas não foi isso que o jogo mostrou e que os últimos jogos vem mostrando. O David ele não sai muito bem em algumas fotos porque ele é um jogador de sobra, um jogador de marcação individual. Marcou o Ganso, marcou o Luiz Fabiano, sobrava pelas pontas, às vezes tinha que pegar o Oswaldo. Então ele é um jogador assim que talvez mais tenha que se dedicar dentro de uma partida para anular, né, as peças adversárias e as jogadas adversárias. E infelizmente aquela jogada no segundo tempo, que foi o gol do Rogério Ceni, né, de pênalti, que o juiz deu, para mim não foi pênalti. Para mim, o Muricy Ramalho falou no intervalo para a equipe: alô, São Paulo, vamos atuar, né? Vamos atuar para fazer um bom resultado, né? E os jogadores entenderam como atuação serem artistas, né? O Luiz Fabiano já veio para a jogada se jogando, né? Já não buscando contato, mas já buscando a falta simulada. O árbitro, infelizmente fraco e incoerente, deu. Por que incoerente? Porque teve uma jogada no segundo tempo, se eu não me engano no início do segundo tempo também, que o Natanael foi puxado aqui um pouco pelo ombro antes da entrada da área ou na entrada da área, e o Natanael deu sequência na jogada. E daí eu te pergunto, e se o Natanael cai se projetando dentro da área? O que o juiz daria? Cartão amarelo para o Natanael, simulação? Ou daria pênalti que nem ele deu para o Luiz Fabiano? Eu acho que não é difícil ter essa resposta, né? É claro que ele ia dar simulação do Natanael, né? O Natanael continuou na jogada, caiu, né? Porque ele não simulou, ele tentou continuar na jogada, não conseguiu, e o juiz deu sequência na partida, ou seja, ele foi no mínimo incoerente em algumas jogadas. No primeiro tempo, teve uma chance, a primeira chance, na verdade, no primeiro tempo foi com o Douglas Coutinho. Ele teve uma chance de chutar, a bola passou pelo lado direito do Rogério Ceni, certo? Ele chutou da direita, a bola passou pelo lado direito do Rogério Ceni. E na segunda chance, na segunda oportunidade que eu vi a equipe criar no primeiro tempo, o Suelton puxou para dentro do lado direito e bateu de esquerda. E o defensor do São Paulo, aí que está a diferença. Ele estava com o braço nessa posição assim, colado ao corpo, né? E ele fez assim, ó, certo? Fez, ó. Então, meu filho, o que é isso se não mudar? Porque se a bola bate nele, com ele com o braço parado, ela tem uma direção. Agora, se a bola na hora que bate, ele dá um leve desvio na bola, você já muda a direção e o rumo da partida, certo? Teve uma outra oportunidade que os São Paulinos, que maior número lá em Uberlândia, é claro, né, infelizmente, chiaram que o Suelton foi girar, certo, com a mão colada, num chute do jogador do São Paulo, mas aí é diferente. Por que é diferente? Porque na hora ele foi virar e ele, com o braço colado, girou, certo? Ele não estava parado com o braço assim e de repente ele fez assim. Então aí que está a diferença, né? A questão da interpretação é essa. Agora, um jogador que me sobe na área, o cruzamento do Oswaldo, daí o Luiz Fabiano me sobe com a mão assim, com os braços assim, com as pernas abertas, vamos dizer assim, como se fosse no garrafão num basquete. O que ele quer? O que o jogador pensa? O jogador pensa o seguinte: se a bola não resvalar na minha cabeça, ela vai resbalar no meu peito, vai resvalar na minha barriga, vai resvalar no meu braço, o juiz não vai ver e vai entrar. É assim que o jogador pensa. A partir do momento que você estende o braço numa partida de futebol, você está aumentando a área de contato entre você, a bola e o gol. Então foi isso que o Luiz Fabiano fez. E fez muito bem, infelizmente. Atuou muito bem, né? Abriu os braços, né? Como se fosse no balé. E o Natanael foi espirrar a bola, acabou batendo no braço dele e entrou. Certo? Então, infelizmente, vamos dizer assim, tinha um árbitro assistente do lado esquerdo do Everton, que pelo amor de Deus, né? Para que foram colocar essa história de árbitro assistente? São sete, ó. São 7 da comissão de arbitragem, né? Que estão dentro do jogo e estão recebendo. Cada um mais ou menos recebe R$1.000, mil e tantos reais por jogo, gente. 90 minutos você recebe R$1.000. Quem recebe? Quem em São Conselho, professor, recebe isso por 90 minutos? R$1.000? Não recebe. Entendeu? Tem altas profissões aí que não recebem R$1.000 por 90 minutos. Os caras estão lá para olhar, para ver. E esses árbitros assistentes que ficam do lado do gol, às vezes atrás do gol,
Eles estão lá para nada, são cone, né? São o que muitos dizem por aí, espectadores VIP. Ele olhou, o Luiz Fabiano foi correndo e foi dando passo para trás, né? Foi se distanciando, ou seja, o bandeirinha, pelo que a gente sabe, não viu. O árbitro talvez poderia estar com a visão coberta, apesar que na direção que ele estava, eu acredito que ele tenha visto o Luiz Fabiano esticando o braço, certo? E o árbitro assistente, assim, na foto, no lance, você pode ver, ele tá olhando assim, ó, pra bola. Então, pelo amor de Deus, né? A gente tem que começar a raciocinar e pensar mais o que esses árbitros assistentes estão fazendo aí nessas partidas, ganhando dinheiro, que não é a federação que paga, é o clube que paga, né? Vem da renda da bilheteria do jogo, né? E não estão aí para fazer nada. E fica difícil, poxa. Por exemplo, o Ederson Coutinho. Quanto que o Ederson Coutinho ganha? Quanto você acha que o Ederson Coutinho ganha? Quanto que o Luiz Fabiano ganha? O Luiz Fabiano ganha 4 vezes mais que os dois juntos, certo? 4, 5, 6, 7 vezes mais, vou saber, entendeu? Então, não dá. Você treina a semana inteira, você luta a semana inteira, você almoça bem, você faz tudo o que você tem que fazer, os exercícios tem que fazer, chega na partida, dá o suor, dá a garra para acontecer isso, sabe? No Brasil, infelizmente, a arbitragem tem um peso maior, inclusive, que os treinadores, né? A gente fala que os treinadores têm um peso muito grande na questão do time, na questão do futebol, né? Até, vamos dizer assim, infelizmente, mas a arbitragem muda partida, muda resultado, muda jogo, tem uma interferência muito grande no Brasil. Eu tenho que fazer essa comparação porque são campeonatos que existem, certo? São campeonatos que estão aí. Você vê na Premier League, você vê no campeonato alemão, você vê os árbitros não apitam qualquer toque, qualquer falta. Não é qualquer toque dentro da área que o juiz está dando pênalti. Entendeu? Não é qualquer resvalada, qualquer, vamos dizer assim, entroncação, qualquer. Que o juiz está dando falta, está dando amarelo. Né? Infelizmente é assim. E aqui no Brasil, qualquer coisinha, qualquer faltinha, entendeu? O jogador vai para simular, vai com a clara intenção de simular, de se jogar, e o juiz cai. Então, nós temos que mudar, nós precisamos mudar esse conceito. Escola de arbitragem, nós precisamos mudar esse conceito. Porque, infelizmente, isso está impregnado no nosso futebol e isso prejudica o bom andamento das partidas e do campeonato, né, do Brasileirão 2014. Só para resumir, eu falei muito, né, de arbitragem, mas eu gostei muito da equipe, certo? Porque se você for ter uma visão racional das coisas, se você for pegar, por exemplo, o balanço financeiro, entendeu? O contra-cheque do São Paulo e o contra-cheque do Atlético, você vai ver que o São Paulo ganha muito, muito mais. O elenco do São Paulo ganha muito, muito mais do que o elenco do Atlético, certo? E os dois elencos são qualificados e o Atlético bateu de frente com um time que está em formação e que tem grandes jogadores, né? Bateu de frente e ganhou. Para mim, ganhou o jogo, né? Então, tipo assim, não tem, vamos dizer assim, o que falar mais, certo? A formação, as categorias de base, esse projeto que a nossa diretoria atual tem no Atlético, é claro que é benéfica, certo? Porque fazendo com pouco nós estamos fazendo muito, né? Entre aspas. Claro, são 10 pontos? Sim. São 8 jogos? São. Tem mais um agora. Mas, se você for comparar com outros times que estão abaixo da gente e que tem muito time que está numa situação um pouco pior do que, por exemplo, a nossa na tabela, não no campo, mas a nossa na tabela, você vai ver que os caras ganham muito mais e nós estamos na frente dele. Então, se você for parar para pensar racionalmente, nesse sentido econômico, você vai ver que a nossa equipe está dando suor, está dando a raça, está batendo de frente. Não, em nenhuma partida deixou de fazer gol, claro que tomou, mas nenhuma partida deixou de fazer gol. E outra coisa que eu queria ressaltar, a nossa equipe com o Leandro Ávila tomou 2 gols de bola parada, certo? Contra Corinthians e contra o São Paulo, né? 2 gols dados, na minha visão, e 1 gol ilegal do Luiz Fabiano em bola rolando, em jogada de bola rolando. Ou seja, já houve uma melhora, isso eu tenho que admitir, do Portugal para o Leandro Ávila nesse sentido. O setor defensivo, o time defensivamente está vindo muito bem. A única peça, às vezes, que está descompensada na questão da defesa é o Ederson, que está sozinho muito lá na frente. Aí eu já vejo que o Cléo, que chegou e fez gol, e é mais alto, faz o pivô, já pode entrar
deixando o Ederson no banco e o Ederson entrando como elemento de surpresa no segundo tempo, assim como no ano passado ele desenvolveu, foi muito bem assim, entrando ao decorrer das partidas. Com relação aos outros jogadores, eu acredito que o time titular é esse, certo? O time titular é esse. Talvez na volta do Marcelo, tirar o Coutinho e colocar o Marcelo, não tamo mal, certo? O nosso time tem, vamos dizer assim, elenco para ficar do meio da tabela para cima, da 10ª posição para cima. E daí, quem sabe, nos jogos, sem interferência da arbitragem, sem interferências externas, certo? Com a nossa torcida, ou jogando em casa sem torcida, que nós temos que cumprir ainda a pena, né? A gente sabe disso. A gente galgar melhores posições, né? Quem sabe no G8, no G6, no G4 do brasileiro. Então, não é que esteja de bom tamanho, certo? Mas tá ali, ó. Não tem o que reclamar. O que nós temos que reclamar, o que nós temos que movimentar aí é essa questão das garfadas, né? Mas aí não tem nada a ver com o nosso atual elenco, né? E a comissão técnica que está indo muito bem. Obrigado, né? Bom, agora nós temos aqui. Acredito que eu já terminei de falar do jogo, já falei até demais. Só queria ressaltar. Aqui. Queria ressaltar o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo depois do jogo da Blue Stars FIFA, né? Campeonato que os nossos meninos disputaram lá na Europa, né? Então eu queria fazer uma homenagem à nossa garotada campeã, né? Parabéns à comissão técnica, que inclusive o Petkovic, o auxiliar técnico, o Djoko estão lá, né? Preparador físico de goleiros, preparador de goleiro, toda a comissão técnica, eu queria parabenizar e parabenizar também a garotada, né? Esse sub-20 aí, o time B sub-23, que talvez no Paranaense do ano que vem já vai estar atuando, né? Foram muito bem e no jogo da final eu assisti, né? Tinha no YouTube para assistir o link, né? O nosso famoso 11 do primeiro jogo teste, o Gustavo, fez um belo gol, uma bela jogada do Atlético e nós somos campeões em cima do Benfica, né? E tinha torcida do Atlético lá, claro, do Benfica muito maior, tinha a galera atleticana lá, né, na Europa, e comemoraram junto com os nossos jogadores. Foi um espetáculo, foi sensacional. E é isso aí, apostar na base, certo? Claro que ser campeão na categoria de base é relativo, porque se o time quer formar, o time tem propósito, ou formar jogador ou ganhar. Ganhar formando é melhor, mas é claro que, vamos dizer assim, você também aprende com as derrotas. Agora, com as vitórias fica muito mais fácil, né? O psicológico dos jogadores fica muito mais fácil. Então, eu parabenizo essa garotada, parabéns pelo esforço, né? E vamos seguir em frente aí, que vocês com certeza têm um bom futuro no Atlético, né? Se assim Deus quiser. Aí agora eu queria fazer novamente, né? Um apelo, né? Isso aí é normal. Hashtag seja sócio, né? www.sociofuracão.com, ok? Certo? É o site que você pode entrar lá, você tem todas as categorias, né? Do Sócio Furacão, Sócio Furacão Mundi, Plus, Sócio Furacão e Sócio Furacão Fã, e o VIP, né? Também tem isso aí. Entre lá, eu tenho certeza que você que não é sócio, você que pode se associar, se você for parar para pensar, às vezes a gente consome muito. Vou fazer uma comparação aqui cotidiana. Às vezes a gente consome, vamos dizer, muito chocolate, às vezes alguns consomem cerveja, outros compram cartela, maço lá de cigarro, outros compram pizza, outros vão num restaurante, papapá. Se você for fazer uma economia, certo? Às vezes um dia que você deixa de comprar um refrigerante, um dia que você deixa de comprar um chocolate, uns 50 reais que você economiza ali, outros 30 que você economiza aqui, pronto. Você já pode se associar, ter modalidade dentro do teu padrão no www.sociofuracão.com, sabe? Então, às vezes, claro, cada um faz o que quer da vida, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas às vezes a gente tem que raciocinar. Você é apaixonado pelo Furacão? Você ama realmente o Atlético Paranaense? Você quer ver o Atlético Paranaense campeão do mundo? Pode ajudar? Não pode ajudar? Pese na balança, veja o que você está fazendo com o teu dinheiro, coloque na risca ali, na ponta do lápis, para você ver. Às vezes você fazendo uma economia, às vezes até não tomando banho, né? ou
ou por exemplo, economizando a luz, a energia, você pode se associar ao Atlético e ajudar o clube de coração, né? Lembrando que para aqueles que podem, para aqueles que não podem, não têm condição, não tem problema. Não deixam de ser menos atleticanos do que aqueles que são sócios e quando o Atlético for campeão, serão campeão juntamente com o Atlético, não há problema. Quando você puder, o dia que você puder, beleza, pode fazer se você quiser. Mas eu aqui, olha, eu vou deixar bem claro, quero deixar bem claro isso, que eu tô falando aqui para aqueles, entendeu, que podem ou que porventura podem fazer alguma economia no orçamento mensal, né, no orçamento familiar, para contribuir pro Clube Atlético Paranaense. Daí você me pergunta, qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem, Leonardo? Porra, desculpa a palavra, ser sócio, né? Quer maior vantagem do que isso? Ser sócio do clube de coração? Você vai ter a sua cadeira lá, a hora que você chegar, tá o teu nomezinho lá, entendeu? No início do jogo, no meio do jogo, até no final, você chega lá, pá, senta na cadeira, tá reservada para você. E tem outras vantagens pequenas, como o clube de vantagem, e-mail do Atlético Paranaense, mas isso aí, olha, é o de menos, é como se fosse um extra, né? Porque a grande vantagem mesmo é você poder assistir em loco, entendeu? Assistir ao vivo os jogos do Furacão, apoiar o clube do coração, xingar a torcida adversária, os jogadores adversários, o juiz quando o juiz roubar, né, quando o juiz der uma de ladrão. Então, né, essa é a grande vantagem, você está ali no meio da nação atleticana, dentro da nova Arena da Baixada, do Caldeirão ali, né, todo aquele espetáculo, né, todo aquele show, né, ali torcendo pelo Furacão. E com certeza, eu tenho certeza que esse ano, vocês, aqueles que não se associarem, que estão esperando, ano que vem, não sei o que, papapá, ó, vocês vão se arrepender, hein? Eu acho que vocês vão se arrepender, tá? Então eu deixo aí o aviso para vocês. Associem o mais rápido possível para apoiar o Clube Atlético Paranaense dentro de campo, tá bom? Deixando aqui aqui o nosso Twitter, né, @blogmfa, para quem quiser seguir, eu não sei, aí é de vocês. O Mundo dos Atleticanos, né, que aqui o Mundo dos Atleticanos é a nossa página, a nossa fanpage no Facebook. E aqui é o site, né, que é grande, extenso, todo mundo me fala, www.mundofuteboldosatleticanos, né, .blogspot.com.br. Se você não quer digitar tudo isso aqui lá no link lá, não quer digitar lá no endereço lá na internet, você vai no Google, né, e digita o Mundo do Futebol dos Atleticanos, que você com certeza vai achar o link lá, já tem no Google lá, né, com atualizações quase diariamente, né, e agora, infelizmente, por causa do tempo, estou fazendo praticamente um dia sim e um dia não, né, mas não é só sobre o Atlético, eu posto sobre a seleção brasileira, sobre a Confederação de Futebol, a CBF, a FIFA, é sobre o mundo do futebol, né, economia, tudo que tenha relacionado ao futebol e ao Atlético tem lá um mundo de informação para vocês, né, no mundo do futebol e dos atleticanos. Gostaria de agradecer por você ter assistido esse vídeo, essa minha falação, né, aí, me desculpe se eu excedi aí, né, e gostaria de agradecer a todos aqueles que nos apoiam, né? As páginas que nos apoiam, que estão lá na fanpage do Mundo dos Atleticanos, @instafuracão aí, você que tem Instagram aí, né? E ainda não tá lá, não tá seguindo lá, @instafuracão, muito bom, muito boa página, né? Então eu gostaria de agradecer também a todos aqueles que curtem a gente, que nos dão força, que vêm comentar. Muito obrigado, viu? Eu faço isso, o Felipe faz isso, nós fazemos para vocês, né? Para os atleticanos e para as atleticanas. Claro, a nossa opinião, né? Você pode discordar ou não, comentar ou não, aí vai de você, né? Claro que é muito melhor quando vocês comentam, né? Que a gente tem um termômetro, né? Mas nós fazemos isso sempre focando no Atlético, sempre focando no bem maior, né? Em prol do Atlético campeão do mundo, do Atlético gigante, do Atlético Furacão das Américas, né? Da nossa arena, nossa querida Arena da Baixada, certo? Então nós fazemos isso por amor ao Atlético. E eu creio que isso é verdadeiro e é benéfico, né? Então, saudações rubro-negras, Deus abençoe a todos e até a próxima.